1 João, capítulo 5, versículo 1. A paz do Senhor mais uma vez, amém? Quem achou diz amém de novo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pai, essa é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, uma vez mais, nesta manhã. O Senhor já tem falado, a Sua presença, meu Pai, já tem tocado a nossa vida. E neste momento te pedimos, meu Pai, nos fundamenta na Tua palavra, para que sejamos casa construída sobre a rocha. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. E que nada do que o Senhor tem para nós nessa manhã fique à beira do caminho, mas todas as Tuas sementes, elas encontrem boa terra em nosso coração, para que frutifiquem a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus, amém? Podem se assentar, meus irmãos. Parece que foi tão agorinha a última Santa Ceia, não é verdade? Nós estivemos aqui no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa, numa ceia especial. Nós ficamos aí Mars ficou distante, né? Uma ceia da outra, e agora ficou tão pertinho, mas é bênção. Glórias a Deus, né? Eu já vi pastor que fazia uma ceia por ano, já vi pastor que fazia uma ceia toda semana, né? A Bíblia não fala quantas ceias nós devemos fazer por mês, né? Nós fazemos uma ceia por mês por tradição, mas poderia ser todo culto. A igreja primitiva, todas as vezes que eles se reuniam, eles ceavam. Então, é sempre uma oportunidade, quando nós estamos na casa do Senhor, e em especial na Santa Ceia. Eu tenho dito, eu tenho acreditado assim, que na Santa Ceia nós reafirmamos os nossos compromissos lá do batismo. Quando nós dissemos, sim, eu creio em Jesus, eu reconheço como meu único e suficiente Salvador. E eu quero servi-lo por todos os dias da minha vida. Então, na Santa Ceia, eu vejo nós como cristãos reafirmando essa promessa, reafirmando essa palavra, reafirmando essa verdade, para que ela continue viva, para que ela continue com a chama acesa dentro do meu e do seu coração. E nessa manhã eu quero falar sobre fé, vou falar especificamente sobre fé. Se puder colocar ali para mim de novo o versículo de número 4, que existe uma ênfase ali na fé. Põe aí para mim o versículo 4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé não é um objeto qualquer, a nossa fé é a vitória que vence o mundo, porque a nossa fé está estabelecida em Cristo Jesus, aquele que veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para buscar sua noiva, amém? Fé é isso. A Bíblia tem uma definição clara para nós de fé, que nós aprendemos rapidamente na escola dominical, está lá em Hebreus 11. Hebreus 11 vai dizer, ora, a fé é a certeza. É o quê? Certeza. Quantos têm certeza aqui que o Corinthians vai ser campeão desse ano? Não dá para ter essa certeza. Não dá. Tem outros times aí que eu não vou nem falar o nome, que menos ainda, né? Não dá para ter essa certeza.
É uma espera, mas é uma espera sem certeza. É uma espera que não tem raiz de concretização. Agora, a fé que Deus coloca no nosso coração é uma certeza clara de algo que esperamos. E o que é esperado pela igreja? A igreja espera a bênção? Espera. A igreja espera milagre? Espera. Mas a principal espera da igreja é a volta do Senhor Jesus Cristo. E se não for essa a principal espera do crente, é sinal que precisa orar um pouquinho mais, ler Bíblia um pouquinho mais, porque a maior expectativa da nossa vida deve ser a volta do nosso Senhor Jesus. E pela fé, nós temos certeza que Ele vai voltar. Quantos têm certeza disso aqui? Temos certeza. Há uma convicção no nosso coração. E isso foi Deus que gerou ali. Porque talvez muitos de nós aqui não tínhamos essa convicção. Não tínhamos essa certeza. Alguns de vocês talvez perceberam que ontem à noite voltaram a atacar Israel. Dessa vez o Irã. Para quem não sabe, o Irã é a antiga Pérsia. Então aquela regiãozinha ali, estão todos os povos antigos que guerreavam contra Israel. A Síria era a antiga Assíria. O Irã é a antiga Pérsia. O Iraque são os antigos babilônicos. Então Israel está rodeada ali de inimigos. E nessa madrugada, nessa noite, não era madrugada ainda, o Irã, juntamente com a Síria e juntamente com outro povo que eu não lembro qual, lançaram uma ofensiva contra Israel. Só que aí os drones que foram lançados foram interceptados tanto por Israel quanto pelo exército americano. É interessante que os Estados Unidos não é a maior nação do mundo à toa não, porque a Bíblia diz assim: ó Israel, eu abençoarei os que te abençoarem, aleluia. Então há um entendimento. Israel não é bobo, irmãos. Israel gasta tanto em proteger Israel, porque foi fundamentado num conceito cristão aquela nação. Mas aí quando você vê aquelas notícias, assim como eu vi nessa noite de ontem, de mais uma vez Israel sendo atacada, dentro de você bate uma certezinha: o meu Jesus está voltando. O meu Jesus está voltando, porque a cidade do rei está sendo atacada. Nós não somos judeus, mas nós não podemos negar, Jesus nasceu ali, naquelas terras. Ali ele cumpriu o seu ministério em glória. Ali o plano bíblico se desdobra. Só que se eles não aceitarem Jesus, eles vão ficar. Eles vão ter que aceitar Jesus. Porque é somente através do nome dele. E é Paulo que diz a Timóteo: não há outro nome pelo qual os homens são salvos, que não seja o nome de Jesus Cristo. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu tenho certeza, você também tem, amém? Mas você pode provar isso? Você pode provar que Jesus vai voltar? Provar? Está ali a dona Aline do direito. Prova material que se fala, Aline? Temos prova material que Jesus vai voltar? Para muitos não. Para nós temos. Que prova que o senhor tem, pastor? Que ele vai voltar? Ele disse que voltaria. Ele disse. Ele um dia disse para os discípulos: ei, vocês estão encantados com o tamanho desse templo? Eu vou dizer uma coisa para vocês: dentro de 3 dias o templo vai ser derrubado e vai ser feito de novo. Ele disse que Lázaro não estava enfermo para a morte, mas estava enfermo para a glória de Deus. E Lázaro morreu e foi ressuscitado. Ele disse que ele morreria e ressuscitaria. E ele morreu e ressuscitou. E ele disse também que iria voltar. Então ele vai voltar. E isso é prova da nossa fé.
Isso prova, eu não vejo, mas o meu coração tem paz. O meu coração tem certeza e prova que vem através da fé. Hebreus 11 ainda fala daqueles que pela fé eles obtiveram bom testemunho. Fala para o teu irmão assim: a tua fé gera bom testemunho. Logo, fala para ele, logo, se o testemunho não está bom, existe um problema de fé. O que leva uma pessoa que conhece o Evangelho ainda a viver uma vida de pecado? A falta de convicção que Jesus vai voltar. Porque a convicção de que Jesus vai voltar me leva a ter uma vida de santidade. Porque eu sei que se Ele voltar e Ele me pegar fora dos caminhos, a minha salvação vai ser perdida. Então a fé gera em mim testemunho. Nós sabemos que desagradar a Deus não é só tolice, como também é pecado. Então nós que temos fé, fazemos de tudo para agradar a Deus. Por quê? Porque a fé gera testemunho. E quando as pessoas olham em você e dizem assim: nossa, que legal, o Wallace é uma pessoa que tem bastante fé, elas vão dizer isso como? Vendo o testemunho. O seu testemunho reflete para as outras pessoas o tamanho da sua fé. Quanto mais vigoroso, quanto mais consistente é o seu testemunho, é a sua vida com Deus histórica, para quem olha para você, vai ter uma inspiração de fé. Uau, aquela pessoa tem fé. Eu conheço. Quem que eu conheço que há mais tempo? Bruno Júnior, que eu conheço que há mais tempo. Dona Janilson. Ih, perdeu o Júlio e Bruno. Conheço a Dona Janilson, tem 20 anos. 20 mais, né? Meu Deus do céu. Desde a fundação do mundo. Conheço ela tem quantos anos, amor? 24? 23, 24 anos. Sempre crente. Nunca ficou de banco na igreja. Sempre envolvida. Na época que não podia levar alimento para a igreja, igual a diaconisa Vanessa nos exortou hoje, ela levava escondido o marido o alimentozinho dela. Sempre crente, sempre fiel. Na igreja de 10 membros, na igreja de 500, agora estava numa igreja de quase 1000. Sempre fiel a Deus. Isso é testemunho. Para ela é fé. Para quem olha, é testemunho. A fé e o testemunho, elas andam juntas. E, irmãos, nós hoje ainda vemos o plano completo. Mas Hebreus 11 vai dizendo no final de homens e mulheres do Antigo Testamento que eles morreram fiel aguardando a promessa, Cláudio. Mas eles não viram a promessa. Eles morreram fiel aguardando, mas não viram. E por isso que é tão justo. Deus é justo, amém? É por isso que é tão justo que a Bíblia fala assim, ó: e quando Ele vier, os que estiverem morrido primeiro ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que primeiro foram fiéis, aqueles que foram fiéis antes do Novo Testamento, está escrito, eles ressuscitarão primeiro em honra. Eles tiveram menos elementos que nós para crer, e ainda assim eles creram. Eles tiveram menos elementos que nós para permanecer fiel, e ainda assim permaneceram. Então são dignos de ressuscitar primeiro. A fé é um requisito, irmãos, para nós aguardarmos a volta de Cristo. E Cristo até coloca para os seus discípulos uma reflexão. Lucas 18, 8. Olha aí o que está escrito. Lucas 18, 8. O Senhor Jesus diz bem assim: contudo,
Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você já parou para refletir como em alguns momentos da nossa vida parece que a nossa fé está transbordando? Em alguns momentos parece que a nossa fé entra numa reserva. Nossa fé parece que abaixa. Nossa fé parece que se esgota. O que faz uma fé esgotar? Vaso rachado? Vaso rachado leva uma fé a esgotar. Pastor, o que é um vaso rachado? É um vaso ferido. Um vaso ferido, um vaso em pecado. Ele está rachado. Ele precisa de uma restauração. Ele precisa ser corrigido para que ele retenha a sua fé. Pastor, o que mais leva a fé a se esgotar? A amizade com o mundo. A amizade com o mundo, ela mina a fé. A amizade com o mundo, ela esgota a nossa fé. A Bíblia diz: não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você ficar andando com alguém que só fala palavrão, daqui a pouquinho na sua casa você fala um palavrão, sem querer. Se você escuta uma música que não glorifica a Deus, daqui a pouquinho você está cantando aquela música que não glorifica a Deus. Essas coisas vão entrando sorrateiramente. Eu lembro na minha infância, lá no interior do Paraná, a coisa mais radical que nós tínhamos era ir para o Rio Escondido. Não tinha nada mais radical que aquilo. E a gente ia, apanhava, ia de novo e apanhava de novo. E eu lembro que, de vez em quando, sempre a gente tinha os primos de São Paulo, que eram os primos da cidade grande. Eram os primos mais para frente. E aí quando eles chegavam lá no interior do Paraná, nós falamos portão, né? E eles chegavam lá falando na gíria. E eles ficavam, pastor Eduardo, do Natal ao Ano Novo só, 5 dias. Mas eles iam embora, a gente ficava falando na gira. Pô, mano, e por aí vai, né? E aí nossos pais nos acertavam na marretada, né? Eles recalibravam a gente, põe na marretada. Mas 5 dias bastavam para a gente já copiar um estilo de falar que não era nosso. Ou seja, nós podemos ser facilmente influenciados, sobretudo quando a pessoa que está nos influenciando, ela tem uma abertura com a gente. Um familiar, um amigo, alguém que você confia, pode ter portas no seu coração de te influenciar com muita facilidade. E essas influências podem ser tanto para o bem, como também podem ser para o mal. As influências podem ser positivas. Por exemplo, eu tenho um cuidado comigo. Esse é um cuidado que eu tenho. Eu tento não perder conexões com quem é mais crente que eu. Eu tento sentar na mesa, sempre que eu posso, com pessoas mais crentes que eu. Sábado passado eu estava lá no CAF. CAF é uma mesa de pastores, a qual eu participo tem 5 anos. E lá no CAF eu até entro naquela porta como pastor Everton. Mas lá no CAF eu sou ovelha. Lá no CAF eu sou mordomo. No último CAF carregamos cadeira, carregamos água, carregamos caixa de som. Fui exortado, fui abraçado, igual eu abraço vocês aqui, lá meu pastor me abraça também. E é tão bom isso, porque isso é meu. Quem não é pastoreado não pode pastorear. É uma visão minha. Quem não para sentar não está apto também para ensinar. E ali eu sento como ovelha, e eu sou tão abençoado, eu sou tão influenciado por aquela palavra, por aquele ambiente. Pastor Eduardo já foi comigo lá, pastor Eduardo? No CAF não?
Pastor Jonas foi, pastor Mário foi, então vou te levar na próxima. Tá? O pastor Jonas já pediu, mas você não foi, eu vou ter que te levar. Então vou te levar numa próxima. Irmãos, é um ambiente de influência. Estar num culto é um ambiente de influência. Aqui o Espírito Santo está neste lugar. Os irmãos estão adorando, a palavra sendo pregada, o louvor ministrando. Você está sendo influenciado com a palavra de Deus. Só que depois desse tempo, qual influência prevalece sobre a tua vida? Quais ambientes você está? Quais são as escolhas da playlist do seu celular? Quais são as escolhas que a sua televisão traz para você? Quais são as principais escolhas do seu tempo? Que tipo de livro você está lendo? Não adianta só ler Ágata. Ágata, que chama aquele romance? Ágata e aqueles outros livros velhinhos que as mulheres gostavam. Acho que nem faz mais. Não adianta só ler Harry Potter. Não adianta. Isso vai te influenciar secularmente. Isso vai te influenciar para uma vida secular. Agora, se nós quisermos, aleluia, manter a fé viva, servir a Jesus e aguardar o grande dia, não existe um lugar tão especial quanto a comunhão dos santos, que é um culto a Deus, e o seu secreto, o seu quarto, a sua vida, o seu devocional. Você receberá influência do céu para que a tua fé cresça e você permaneça. Mas é uma intencionalidade. Eu preciso ser intencional na construção desse caminho, na construção dessas relações. Alguém postou no grupo, na minha cabeça, acho que foi o pastor Jonatas, que falou que comunhão precisa de investimento. Foi isso? É isso mesmo? Comunhão? E era comunhão mesmo? Comunhão precisa de investimento, e precisa mesmo, irmãos. Então, outro exemplo, daqui em Pouso Alegre são 350 quilômetros, gasolina, hotel, comida, levo a minha primícia lá, entrego a minha primícia para ele, que é 1/30 de tudo aquilo que eu ganho, damos oferta para a mulher que cozinha. A comunhão exige investimento. Comunhão exige. Ser corpo exige doação. Imagina se as suas pernas... Quem já sentiu cansaço das pernas? Já sentiu alguma vez? Nem que foi jogando bola, né? Já sentiram. Imagina se as suas pernas falassem assim, ó, eu não vou me cansar por você mais. O que você vai fazer? Uma rebelião das pernas. As pernas não vão mais se cansar. Se vire corpo sem as pernas. Nem o corpo vai ser funcional, nem as pernas. Ou seja, um membro que não se doa, ele gera disfuncionalidade no corpo todo. Fala para o teu irmão, seja um membro que se doa. Seja um membro que se doa. Seja um membro André, não um membro Felipe. Como assim, pastor? Quando Jesus está pregando para 5.000 homens, mulheres e crianças, Jesus fala assim, eles têm que comer, né, gente? E alguém já fala, deve ser o Judas. Manda eles embora, que deve ser muito caro, tá comida para esse monte de gente aí. Jesus, não, tem a eles mesmo o que comer. Aí lá vem o Felipe. Senhor, nem 200 denários, nem 200 denários seriam suficientes para dar pão para esse monte de gente. É muita gente, Jesus. Essa é a frase do membro do corpo que só vê o problema. A frase daquele que só vê a dificuldade. Felipe, Senhor, nem 200 denários, não tem como, é muita gente. Trazedor de problema. Fala para o teu irmão, não seja um trazedor de problema. Aí antes que você pense o seguinte, então vou deixar tudo acontecer, vou soltar o pneu na banguela. Vocês conhecem essa expressão? Vou soltar o pneu na descida do Bedesque lá,
ver se ele passa pela ponte, se ele cai no rio. Não, o André chega: Senhor, eu tenho aqui, 5 pão e 2 peixinhos, mas eu estou trazendo para ti. Eu estou trazendo o que eu tenho. Eu não quero somente falar da dificuldade. Essa é a minha contribuição para resolver o problema. André, ele traz a sua contribuição. André, ele traz, ele não chega somente mais um reafirmando a dificuldade. Ele chega com uma perspectiva de transformar a realidade a partir do que ele tem em mãos. E isso é fé. Isso é fé. Isso é posicionamento. Isso é certeza de quem ele estava crendo. Não, sem fé, já diz a Bíblia, em Hebreus 11:6, é muito difícil agradar a Deus. Eu amo ser bom de Bíblia assim, viu? Eu fico com um orgulhozinho santo assim, sabe? Tem orgulho de santão, né, pastor? Eu fico feliz. Fico feliz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não vai acontecer. Sem fé eu não vou conseguir. Eu preciso da fé. Olha só, sem fé eu não consigo agradar a Deus. Sem fé eu não consigo nem ser salvo. Quem está lá agora? Kelly, está trabalhando ou está no projetor? Jesus do céu, atrapalhei ela tudo. Ficou vermelha lá. Efésios 2:8. Coloque em Efésios 2:8. Texto da reforma. Porque pela graça sois. Então imagina que ali tem um pacotão chamado graça. E naquele pacotão chamado graça existe a minha e a sua salvação. Como que eu acesso aquele pacote? Pela fé. Ou seja, sem a fé eu nem acesso nem a salvação. Então quanto? Já viram aquele... Tem tempo que eu não faço isso, e não vou fazer hoje também não. Uma coisa muito triste para todo pastor quando ele faz aquela besteira também, né? Aí vai ficar triste mesmo. Quantos aqui tem certeza da salvação? Aí 5 irmãos levantam a mão. É um exemplo de falta de fé, Diácono Henrique. Falta de fé. Porque a fé me leva a crer que pela graça eu sou salvo. E a ausência de fé me leva à desgraça. Destituição da graça. A ausência de fé me faz entender que eu não pertenço ao reino. E ninguém se doa naquilo que não pertence. Ninguém se doa para aquilo que ela não entende que ela faz parte. Nós só nos doamos quando entendemos que pertencemos. Nós nos doamos a partir do momento que entendemos que estamos na mesma causa. Estamos com um grupo de pessoas lá em cima, fazendo para nós nosso tutu. Opa, falei que era tutu? Aleluia. Estou lá em cima fazendo um tutu. Eu não escolhi ninguém para ir lá em cima, irmãos. Essas pessoas estão ali porque elas têm um senso de pertencimento. Elas estão lá fazendo esse trabalho porque, e deixando de estar aqui cultuando, elas estão cultuando lá. Sabia que isso é um culto? Isso é um culto, irmãos. Isso aqui também é um culto. Mas estar lá cozinhando para nós, sairmos daqui e ter comunhão, é um culto. Elas estão cultivando o seu talento. Elas estão cultivando a sua chamada. Quando você vai lá na sala das crianças e elas pulam no seu pescoço, pulam no seu cabelo, e você pensa, estou perdendo o culto de domingo. Não, você está cultivando. Você está cultuando. Você está formando os profetas de amanhã, os pastores de amanhã, o ministério de louvor de amanhã, os empresários de amanhã, os homens de governo de amanhã. Então naquela salinha ali, isso não é qualquer coisa. Isso não é. Talvez seja a maior missão dessa igreja.
talvez seja a maior responsabilidade nossa, que amanhã eles estejam aptos e melhores do que nós para avançarem o reino de Deus. Porque eu tenho um monte de cicatriz. Alguém mais tem aqui? Nós podemos ensiná-los para que eles tenham menos cicatrizes. Nós podemos mostrar o caminho do acerto, podemos mostrar o caminho do erro, e podemos gerar neles uma fé mais responsável do que talvez a nossa fé foi em algum momento da nossa vida. Sem fé eu não agrado a Deus. Sem fé eu perco a perspectiva de salvação. Efésios 6,16. Sem fé eu sou toda hora atacado pelo adversário. 6,16. Porque a fé é um escudo. A fé é um escudo. E esse escudo, ele retém os dardos inflamados do maligno. Eu acho interessante essa expressão. Vocês lembram daqueles desenhos que tinha lá o alvo e eles jogavam aqueles negocinhos? Dardo é aquilo. Tuft. Então o diabo ele fica olhando para você, tal. A hora que você deu uma distraída, ele pega aquele dardozinho e tuft. E não é só um dardo espetador. Ele é inflamado. Ele traz doença. Ele traz uma consequência. Agora, quando o diabo lança o dardo, vem na sua mente: ah, vou fazer isso. Só que você parou o dado no escudo da fé. Aquela palavra: não, isso não é de Deus, não. Não é de Deus para a minha vida. Eu não aceito essa palavra. Eu não aceito essa sugestão do adversário. Então você consegue neutralizar os ataques do adversário. A fé te mantém de pé diante da luta. A fé te mantém de pé. O Leandro cantou agora há pouco: se o mar se as ondas, né? Se o mar ou se as ondas? Se o mar tentar te submergir, nós não seremos afogados. Passando pelo mar, nós não seremos incendiados passando pelo fogo. É uma promessa do Senhor, o nosso Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita. Promessas de Deus. Mas quando eu estiver no meio da tempestade, eu preciso ter a fé para manter a direção. Eu preciso ter a fé para manter a convicção, para saber que mesmo na tempestade haverá uma chave de Deus, uma porta vai se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo de número 7, diz assim, 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não por vista. Fala para o teu irmão: fé é um estilo de vida. Fé é um estilo de vida. Ah, meu armário está vazio. Vai acontecer alguma coisa. Fé é um estilo de vida. Ah, eu estou sem sapato para usar. Vai acontecer alguma coisa. Fé é um estilo de vida. Ah, eu estou sendo oprimido no meu trabalho. Vai acontecer alguma coisa. Fé é um estilo de vida. Andamos por fé e não pelaquilo que vemos. Quantas situações impossíveis na sua vida já foram revertidas por um agir de Deus? Quantas? Você lembrar de alguma, dá um glória a Deus. Glória a Deus. O Deus das causas impossíveis. Como minha esposa me ensinou essa semana, né? Waymaker, o Deus construtor de caminhos. Ele constrói caminhos.
Ele abre caminho onde não há caminho. A Bíblia fala: eis que abrirei caminhos no ermo. Um Deus que aterra os vales e abate os montes. Todo vale será exaltado e todo monte será desterrado. É um Deus que tudo pode, que nós só conseguimos perceber essas coisas pela fé. No texto que eu li no começo de 1 João 5, temos algumas coisas que eu quero falar ali ainda. Versículo 1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Quantos aqui nasceram de Deus? Ô, louco, um monte de gente. Que benção. Nasceu mesmo de Deus? Como? Como é que foi isso? Onde foi? Como é que foi isso? Como nascemos de novo? Como é que nascemos de novo? João 3. Vamos ver o que está escrito lá? Respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículos 5 e 6. Vem mais. Respondeu Jesus: em verdade, lembra o que eu disse que é em verdade? Quem lembra? Falei domingo. Isso. Preste muita atenção nisso. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa no 5. É necessário nascer da água e do Espírito. Água, batismo. Espírito, o batismo com o Espírito Santo. A presença de Deus contínua na nossa vida. E aí eu perguntei: quem aqui é nascido de Deus? Quem falou que era? Ah, obrigado, você é Henrique. Alguém mais aqui é nascido de Deus? Só o diácono Henrique. Muito bem, então a Bíblia não, né? Nós, pelo conhecimento comum, sabemos que filhos de um mesmo pai são o quê? Logo, se nós todos nascemos aqui de Deus, somos filhos de Deus. Somos irmãos, nascidos de Deus. E por isso, por ser irmãos, precisamos amar uns aos outros. Pensa no irmão bem tenebroso aí, pensa. Pensou? É você mesmo esse aí, que é isso? Como é que você pensou em alguém? Mas sabe aqueles irmãos que exercitam mais a graça de Deus para você amar? Ame ele, que somos todos irmãos. Vai ter, irmão, vai ter gente que é mais difícil de amar. Quanto mais difícil, mais graça de Deus te dá. Deus vai te dar. Olha para o teu vizinho aí, se for alguém que você tem liberdade, fala: Deus me deu muita graça para te amar. Se não tiver liberdade, não fala não, tá? Deus me deu muita graça para te amar. Temos que a gente ama facinho, né, pastor Eduardo? Mas temos que pedir muita graça de Deus. Ainda bem que Deus é infinito em graça e misericórdia. Aleluia. Deus é infinito em graça e misericórdia, Vanessa, amém? Nascidos de Deus, que amamos a Deus, que amamos os nossos irmãos. E no versículo 3 vai dizer ainda que precisamos guardar os seus mandamentos. E é muito interessante, essa aqui é uma palavra boa para os jovens, Marcos Túlio. É 1 João 5, né? Versículo, estava no 3, e deu bug. 1 João 5 diz assim, ó, versículo 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aí bem para os jovens, Marcos Túlio: ora, os seus mandamentos não são penosos. Mandamento penoso
é denúncia de pouca fé. Quanto mais difícil está para seguir e servir, significa que mais a minha fé está pequena, que mais a minha fé está raquítica. Não, pastor, eu não consigo viver sem o restart, eu não consigo. Fé pequena. Você não consegue viver sem Jesus. Não, pastor, eu não consigo. Não, pastora, é a pastora, né? Não consigo, pastora, vestir uma blusa inteira que tampa a minha barriga. Não tem dinheiro para comprar. Quem não tiver, pode me pedir uma oferta e eu compro uma blusa inteira. Sério? Pastor, eu não posso comprar uma blusa inteira. Vem aqui no final do culto, eu te faço uma oferta e ninguém vai ficar sabendo. Se tiver alguém assim hoje, não fiz raio-x de ninguém. Uma igreja é lugar de ordem e decência. Precisamos. Não consigo, pastora. A fé está fraca, irmãos. Eu não consigo parar de falar mal dos outros. A fé está fraquíssima. A fé está derretida. E o crente tem a forma bonita de falar mal dos outros. Pastor, vamos orar pelo irmão Ciclano, porque o irmão Ciclano, pastor do céu, misericórdia. Ele bate até na boca assim, ó. Bate até na boca. Aí ele fala do irmão Ciclano. Só que aí ele já emenda. E vamos orar pelo irmão Beltrano, e pelo irmão Fulano, e pelo irmão... Ele fala 35 irmãos. 35. Não é o zelo de querer salvar o irmão. Não é o zelo de querer salvar. É a fé baixa. É a fé baixa. É a fé que não está vencendo o mundo. É a fé que não está conseguindo vencer. Porque a fé de Deus, versículo de número 4. A fé de Deus, ela vence, mais um versículo à frente, por favor. Ela vence o mundo. A fé genuína, ela é capaz de vencer o mundo. A fé genuína, ela é capaz de nos manter na posição e na intensidade adequada até Jesus voltar. A fé genuína, a fé de quem nasceu de novo, a fé de quem ama a Deus, a fé de quem ama o irmão, mesmo que seja com muita graça, mas você ama o irmão. A fé de quem obedece os mandamentos. Ela vai sendo nutrida a cada dia com a sua perseverança. Você vai caminhando e perseverando, caminhando. Tinha aquele corinho antigo, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou, caminhando eu vou, glória a Deus, caminhando eu vou, aleluia, caminhando, nós vamos caminhar até o fim, amém? Caminharemos até o fim, com destino a Canaã. E a fé vai nos manter na direção correta. A fé vai nos manter no passo correto, até que cheguemos até os portais eternos, até que cheguemos até os portais da grande cidade de ouro, aleluia, até que cheguemos até o trono de Deus e do Cordeiro. A fé vai nos levar ali. A fé vai nos levar para este lugar, amém? A fé genuína, a fé verdadeira. Paulo, ele vai terminar um ensino para a igreja de Corinto, uma igreja que estava precisando receber uma exortação sobre amor, e ele vai falar, olha só, 1 Coríntios 13:13. É importante, nós precisamos que vocês mantenham a fé, a esperança e o amor. Nós crentes precisamos ter fé, esperança e amor.
Precisamos ter fé, esperança e amor. Precisamos ter a fé, que é a certeza daquilo que esperamos. Precisamos ter perseverança para seguir no caminho disso que não vemos. Precisamos ter amor para imitarmos Jesus no caminho, para sermos semelhantes a Jesus no caminho, para sermos semelhantes a Ele na trajetória. E aí talvez você pode assim pensar: pastor, mas eu estou vivendo um momento da minha vida que a minha fé está abalada. E isso acontece. Pastor, eu estou vivendo um momento da minha vida que a minha fé não está do nível adequado, não está do nível que eu gostaria. Isso pode acontecer, pode sim. Acho que a maioria dos crentes mais maduros aqui já passou por um momento que teve que buscar mais fé. E aí a Bíblia nos indica como fazer isso. Romanos 10, versículo 17. Eu já queria te convidar para a gente orar, para os mordomos que ministrar, você ia vir aqui na frente. Romanos 10, 17 vai dizer assim, ó: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmão, sua fé está abalada? Houve pregação dia, noite. Tua fé está pequena? Houve dia e noite da palavra de Deus. Hoje você tem a facilidade de ligar um YouTube, pega um pregador que você gosta, ouve de monte, vem para o culto da sua igreja, leia a sua Bíblia em casa, leia um livro. Tudo isso vai fazer com que a tua fé aumente. Tudo isso vai fazer com que tua fé ganhe musculatura, que a tua fé seja fortalecida, que a tua fé seja revigorada, que a tua fé passe por um processo de reestruturação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nessa manhã você está aqui e a sua fé está sendo fortalecida. Toda exposição diante da palavra do Senhor, ela fortalece a sua fé. E com essa fé fortalecida, com a força da comida, você vai caminhar 40 dias, 40 noites. Ou seja, você caminha para uma transição de vida, uma transição de cenário, uma transição de momento. Queria então que nessa manhã nós oremos para o Senhor nos respaldar em mais fé. Não há nenhum de nós aqui que não precisa de mais fé. Ninguém tem um pote de fé aqui tão grande que não cabe mais. Cabe mais. Tem espaço de mais fé na sua vida. Tem mais fé para você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, clamamos, meu Pai, nessa manhã por mais fé, Senhor. Meu Deus, aumenta a nossa fé. Meu Pai, que existe em nós uma fé viva, que existe em nós a fé que é fruto do Teu Espírito, uma fé sobrenatural, uma fé, meu Pai, que crê sem aparências, uma fé que sabe. A fé não vê, a fé sabe. Então, meu Deus, ó Pai, que o nosso coração ele esteja fortalecido em Ti. Que nessa manhã de Santa Ceia, o Teu Espírito Santo, meu Pai, ele fortaleça a nossa fé. Vem sobre nós, Senhor, nos fortalecer. Vem sobre nós, ó Deus, ó Pai, nos manter firmes e seguros em Ti, meu Pai, para que diante de todo e qualquer vento, meu Pai, o mundo, ele vai tentar nos derrubar, mas a Tua palavra nos garante
A fé vence o mundo, aleluia. A fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é a vitória que vence o mundo, aleluia. É pela nossa fé que nós iremos permanecer de pé. É através desta fé que nós não iremos nos vender. É através desta fé que nós permaneceremos caminhando. É através desta fé que nós não iremos nos dobrar diante de Baal. É através desta fé que nós não iremos nos dobrar diante de Jezabel. É através desta fé que nós não iremos nos dobrar diante das doutrinas de Balaão. É através desta fé que nós não iremos receber a marca da besta. É através desta fé que nós não ficaremos naquele grande dia para trás, mas é através desta fé que nós nos encontraremos com o Senhor, seremos arrebatados para com Ele e reinaremos com Ele. É através da fé, a fé que vence o mundo, a fé que permanece, a fé que entra dentro do Coliseu se for preciso, a fé que não nega diante dos leões, a fé que não nega diante da prisão, a fé que não nega diante do medo, a fé que pode dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu acabei a fé, eu quero, meu Deus, ó Pai, eu quero ser fiel até o fim, pois aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Nos reveste, Pai, com esta fé, nos reveste, meu Deus, nos reveste com essa fé, com essa autoridade. Aleluia.